Vamos dar sequência na nossa videoaula sobre lista linear na parte 3. Na parte 3, nós vamos tratar de duas funções muito importantes quando a gente trabalha com lista. Nós já vimos até agora a inicialização, o tamanho e exibir. Foi o conteúdo da parte 2. Na parte 3 agora nós vamos ver as duas outras funções que também são muito importantes no trabalho com lista. É o buscar o elemento, onde eu passo uma chave para a busca e ela me retorna a posição do elemento na nossa lista. E a inclusão de um elemento. Como é que eu faço para incluir um elemento em uma lista? Existem algumas regras que nós vamos acompanhar. Vamos lá. Bom, primeiro vamos definir as regras para a nossa função para buscar um elemento. Tá? Nós temos algumas regras que têm que ser seguidas. Por isso que nós estamos trabalhando com uma lista. Porque a lista existem regras e as regras são obedecidas quando eu trabalho com uma lista. E quando eu faço a busca para numa lista, tem algumas regras que eu tenho que seguir. A primeira delas é receber uma chave de busca. Se eu vou fazer uma busca, eu tenho que informar o que eu quero buscar. No nosso caso, a chave de busca vai ser a matrícula. Eu mando buscar a matrícula e ele me devolve a posição daquela matrícula dentro da lista, se existir. Tá? E se ele encontrar, então, ele tem que retornar a posição em que o elemento se encontra na lista, caso seja encontrado. Se ele não for encontrado, nós vamos trabalhar com um padrão, que vai ser retornar -1. Ou seja, caso não exista o registro com essa chave, na lista, a nossa função retorna -1. Então nós temos três posições. Ele tem que receber uma chave, ele retorna a posição do elemento na lista, se ele não encontrar, ele retorna -1. Tá, agora nós vamos então ver a função. Beleza, nós já vimos que ela é uma função porque ela tem como parâmetro, o tipo de retorno dela é um inteiro. A função chama busca sequencial, nós vamos entender por que é sequencial, porque ela percorre um por um dos elementos. E agora nós temos dois parâmetros, um deles é a própria lista, ou seja, a lista que eu quero fazer a busca, e o outro é o número de matrícula, tá? O número de matrícula que eu estou procurando, que é um inteiro, que é o mesmo tipo do nosso registro, tá? Ok, vamos lá então. Vamos simular aqui agora, como a gente fez as outras vezes. Eu vou colocar aqui em cima a chamada. Então nós vimos lá, ó, eu declarar essa chamada. Vamos lá. Essa chamada, ela vai retornar uma posição, que é a posição do elemento na lista, se ele existe. E eu vou chamar chamando o nome da função. Busca sequencial. Aqui é a nossa lista, que nós já tínhamos visto várias vezes ela. Daqui a pouco eu vou colocar ela aqui embaixo para a gente poder ver. E qual é a chave de busca? Nesse caso, a chave de busca nossa é a matrícula. Eu quero procurar, nesse exemplo, a matrícula de número 1, ou seja, o registro da nossa lista que tem a matrícula número 1. Continuando lá então. Feita a chamada, vai inicializar a execução. Aí nós temos, quando inicia a execução, pessoal, eu trago com vocês. Aqui é a nossa lista, tá? Que foi passada, ela já tem 3 elementos inseridos, que foram os exemplos que a gente já fez na exibição. E aqui são as variáveis que vão ser utilizadas dentro da nossa função. A nossa função ela recebe a lista, já está aqui, ela recebe a matrícula, está aqui, e dentro dela eu declarei uma variável chamada i com 0. Então eu tenho aqui as variáveis. Matrícula 1, que foi passado aqui, ó, matrícula 1, e a variável i 0. Essa variável i vai ser utilizada para percorrer o nosso vetor. Quase sempre vocês vão ver exemplos, quando a gente trabalha com vetor, a gente costuma usar muito o i para poder percorrer o vetor. Não quer dizer que a variável tem que chamar i. Ela poderia ter qualquer outro nome. Mas para ficar mais simples e por convenção, a gente acaba utilizando o nome i. Jóia. Outra coisa que nós vamos usar aqui agora vai ser um while. Revisão lá de lógica de programação 1. Nós temos algumas estruturas de repetição. O for, nós já vimos antes, e agora o while. Numa revisão breve, o while ele tem somente condição nos seus parâmetros. O while é uma função, só que essa função só tem um parâmetro que é uma condição. Enquanto essa condição for verdadeira, o que está entre o abre-chaves, tá? O que está entre o abre-chaves e o fecha-chave do while, ou seja, esse código que está aqui, vai ser repetido. Enquanto isso for verdadeiro, o que está entre a abre-chaves e o fecha-chave do while vai ser repetido. Nesse exemplo, quando você tem o while, então, você deve fazer o controle da repetição. Quando a gente usa o for, o próprio for faz o incremento. No caso do while, dentro do código do abre-chave e fecha-chave do while,
deve ter um incremento. Olha aqui, nós temos um incremento bem aqui, ó, I mais mais, tá? Então, vamos limpar aqui para a gente continuar. Jóia. Então, nós temos a lista, inicializei o I com 0, vou entrar no while. Vamos fazer a condição, então. I, quanto vale I? 0. Quanto vale lista na posição número de elementos? 3. Então, nós estamos perguntando aqui se 1, vamos ver se eu consigo fazer um bonitinho, ó, quase saindo legal, é menor do que 3. Isso aí ficou legal, não. Vou tentar de novo. 1, vai dar certo. 1, ó, quase, menor que 3. Tá? Vou fazer só essa vez, tá? Não vou escrever isso aqui mais não, porque tá difícil. Então, se 1 é menor do que 3, vai entrar no while. Então, ele entrou no while. Entrou no while, eu tenho um if agora. Matrícula é igual a lista, veja bem, a lista é essa estrutura toda na posição elemento, nessa posição. Então, olha aqui, lista na posição no elemento, na posição do vetor I. Qual é a posição do vetor I? O I vale 0. Então, lista.elementos I é exatamente essa posição do nosso vetor. Tá? Então, lista.elementos, a nossa lista.elementos, na posição I, que é I é 0, ok? Ponto matrícula. O que tem na matrícula? 2. Então, eu estou comparando o que aqui? Matrícula 1, lista.elemento, posição I, 0, ponto matrícula, ok? 2. 1 é igual a 2? Falso, né? Se é falso, eu vou cair aonde? No else. O que vai cair no else vai acontecer? Ele vai incrementar o I. O I passa a valer 1, tá? Limpa aqui pra gente, então. Volta para a setinha. Se o I passou a valer 1, eu vou passar dessa linha, vou chegar aonde? No final do while. Cheguei no final do while, eu vou fazer o que agora? Vou voltar lá no início do while de novo e vou fazer a condição. A condição é I, que é 1, é menor que lista.número de elementos. Lista.número de elementos é 3. 1 é menor que 3, verdadeiro, vai entrar no nosso for, no nosso while, desculpa. Entrou no while, eu vou checar agora. Matrícula. Matrícula vale quanto? Matrícula vale, confirma aqui, matrícula vale 1, tá aqui, ó. Beleza, lista, tá aqui. Elementos, tá aqui. Posição I, posição 1, opa, tá aqui nessa posição. Ponto matrícula é esse atributo aqui. 1 é igual a 1, verdadeiro. Se é verdadeiro, eu vou entrar no if e vou cair no return. O que ocorre quando eu tenho um return? Dentro de uma função, a função encerra com return, ou seja, eu vou sair do while aqui agora, mesmo sem a condição ser verdadeira ou não, sendo verdadeira ou falsa, o return vai encerrar a nossa função. Então, nesse momento, eu vou retornar o valor de I. E o valor de I vale quanto? 1. Então, essa chamada aqui que nós fizemos, busca lista 1. Vamos lá, o caneta está falhando, está acabando a tinta. Busca sequência, a tinta é virtual, gente. Busca de sequência, lista, tá a nossa lista aqui, passando a matrícula 1, nós percorremos, encontramos a matrícula 1 nessa posição, que é o I1, e eu retornei o I. I1 vai ser substituído no lugar dessa chamada do busca sequencial, ou seja, posição vai passar a valer 1. Ok? Jóia. Então retornou, finalizou a execução. Bom, é uma função, pessoal, bem simples. A lógica é bem simples também, mas existe uma outra situação que eu não simulei na apresentação, mas vou falar com vocês agora. Tá? Considere a seguinte situação. Se eu mandar percorrer que em vez de passasse 1, eu passasse, por exemplo, o valor 4. Eita, 4. Tá? Eu passasse o valor 4 para a matrícula. Ele ia entrar aqui, o I ia ser 0, ele ia verificar se era igual ou não era, ele ia incrementar o I, ia verificar se era igual ou não era, ele ia incrementar o I, ia verificar se era igual ou não era, e aí ia parar porque o 2, na hora que ele fosse para o 3 é menor do que o número de elementos, falso. Ele ia voltar, vir aqui nessa posição aqui agora, ó, ia encerrar aqui, ia chegar aqui, pessoal, ó, que é a terceira condição que nós falamos lá. Quando não existe o elemento, retorna menos 1. Então, se o valor de pós aqui seria menos 1, porque não existe. Ok?
Bom, essa função para buscar elemento. Nós temos que ver também a função para incluir um elemento. Essa função, ela tem que fazer algumas validações antes de iniciar. A primeira delas é, a lista não pode estar cheia. Se a lista estiver cheia, não tem jeito de eu incluir porque não tem mais posições livres. Bom, e outra é o índice que eu passar, nesse caso, nossa inclusão de elemento, vai dizer onde ele quer incluir. Lembra, a lista é uma lista, ela mantém uma ordem. Qual é a ordem? A ordem que eu quiser para ela. Nesse caso, eu quero que seja passado um índice para fazer a inclusão. Ou seja, eu quero que você inclua na posição 0, eu quero que você inclua na posição 1. Então, esse índice passado tem que ser validado. Como é que ele é válido? Ele tem que ser maior ou igual a 0, porque o vetor começa na posição 0, e tem que ser menor que o número de elementos. Tá? Se ele não for maior do que 0 e não for menor que o número de elementos, maior ou igual, tá? Ele não é uma posição válida. Outra coisa, se eu encontrei o elemento, eu devo agora fazer uma ação. Que ação é essa? Eu quero incluir na posição 1, mas já tem alguma coisa ali. Eu não posso simplesmente incluir e perder o que já estava lá. Eu vou ter que fazer um deslocamento de todos os elementos posteriores à posição que eu quero, somando 1 no campo do número de elementos. Opa, volta aqui. Eu tenho que deslocar todos os elementos da posição posterior, uma posição para a direita. Ou seja, se eu quiser incluir na posição 0, eu tenho que pegar a posição 0 e passar a posição 1. Pegar da posição 1 e passar a posição 2. E, depois de terminar, eu tenho que somar 1 no campo de número de elementos. Ou seja, se eu conseguir inserir com sucesso, tem mais um elemento na lista. Então, o número de elementos tem que ser incrementado. E ele retorna true, indicando que a inclusão foi feita com sucesso. Caso a lista esteja cheia, tem que retornar falso. Caso o índice informado seja errado, tem que retornar falso. Prosseguindo. Agora nós temos o nosso código aqui. Lembrando, nós estamos trabalhando com uma função, ela retorna um booleano, se foi incluído com sucesso ou não. A função chama inserir na posição da lista, ela recebe a posição, o elemento que eu quero inserir na lista e a própria lista. Okay? Então essa função recebe 3 parâmetros. Qual posição eu quero colocar, qual elemento e a própria lista. Vamos mais uma vez simular a nossa execução aqui. A chamada está lá em cima e junto com a chamada os nossos dados. Eu criei uma variável booleana ok, para saber se depois de feita a inserção eu posso checar essa variável com um if para saber se deu certo ou não. Chamei a função, passei a posição que eu quero inserir na posição 1, tá? O dado, esse dado é isso aqui, tá? Eu quero inserir isso aqui na lista, que é o João da matrícula 4. E eu passei a lista, que é essa lista inteira que nós temos aqui. Então, no momento que eu fiz a chamada, vai deslocar para a função, vamos começar a execução. Vai cair no if. Esse primeiro if, pessoal, ele está fazendo totalmente o contrário do que nós falamos da primeira condição. A primeira condição que eu tinha que checar era se a lista não estava cheia. Certo? Aqui eu estou checando, o que eu estou checando com essa condição aqui? Ó? Estou checando se a lista está cheia. O que acontece é o seguinte, quando a gente começa a trabalhar com função, nós olhamos para ela e falamos assim, eu preciso fazer a validação. Em alguns casos, em vez de validar o que é correto, eu valido o que eu não quero e retorno a situação de erro. No nosso caso, se a função não pode inserir, ela vai retornar falso. Por isso, esse if aqui, ó, esse if começa aqui e termina aqui. Tá? Esse if vai validar justamente as condições do que eu não quero. Se o número de elementos for igual ao máximo de elementos, quer dizer que a nossa lista está cheia. Se a lista está cheia, veja que o operador de condicional aqui é 1, ou. Então, se deu verdadeiro aqui, não vai nem checar os outros. Já deu verdadeiro numa condição, não importa o resto, verdadeiro com qualquer coisa falso em uma expressão lógica ou é sempre verdadeiro. Então, retorna falso. Aí nós temos, além dessa condição, eu tenho mais uma. Se a posição for menor do que 0, ela também está inválida. Lembra? Nós tem que ser de 0 para frente. Ou, olha aqui o ou de novo aqui, ó. A posição for maior do que o número de elementos da lista. Se a posição for maior que o número de elementos da lista, quer dizer também que ela é uma posição inválida. Faz a mesma coisa, retorna falso. Tá? Jóia. Continuando então a nossa simulação. Então, lista número de elementos é 3. Nosso lista máximo de elementos é 4. 3 é igual a 4? Falso. Ok. A posição passada foi 1. 1 é menor do que 0? Falso. Posição 1. 1 é maior do que o número de elementos? 1 é maior do que 3? Falso. Portanto, não vai entrar nessa condicional e vai passar para frente. Nós vamos ter a declaração da variável i
declarei ela aqui, ó, I igual a nada, porque não foi inicializado ainda. Vou entrar no for. Esse for, pessoal, nós vamos fazer uma atitude diferente. Em vez de começar aqui, em vez de começar com 0, estou começando com um número de elementos, que é 3. Tá? Então o que acontece? Eu estou começando nessa posição do vetor. Por que eu estou começando nessa posição do vetor? Eu quero inserir. Só que para inserir, eu preciso deslocar todo mundo que está daquela posição para frente para uma posição a mais. Então é justamente o que nós vamos fazer dentro desse for. Primeiro, inicializei o I. O I vale 3. Essa posição aqui. Okay? Agora, olha que eu entrar nesse for aqui, nós vamos fazer o seguinte. Olha aqui, lista na posição I, lista na posição 2. É 2 não, na posição 3. Olha aqui, lista na posição I. O I vale quanto? 3. Então, 3, eu coloquei, marquei errado, né? Vamos lá de novo, então. A posição I é 3. 3 é essa posição aqui, ó. Olha o que eu vou fazer agora. Na posição 3, o que tem lá, gente? Ó, nulo. Agora tem um branquinho lá, é nulo. Então, nós temos o nulo e eu preciso deslocar todos os demais elementos para inserir em qual posição eu quero colocar. Qual foi passada a posição? 1, ó. Posição 1, eu quero inserir nesse lugar aqui, ó. Eu quero pegar o 4 João e colocar nesse lugar. Só que eu não posso colocar nada aqui, porque já tem o José. Então eu preciso pegar o José e passar para o lado da Maria. Preciso pegar a Maria e passar para a última posição. Só porque é o seguinte, eu não posso chegar aqui e jogar em cima da Maria, porque eu vou perder a Maria, certo? Então eu começo da posição livre. Por isso eu estou começando no I igual ao número de elementos. O número de elementos é o quê? Nosso lista tem 3 elementos. Então o número 3 indica quantos elementos tem. Só porque ele permite a gente trabalhar na seguinte condição. Nosso vetor é baseado em 0, os índices. Então, se eu pegar o número do elemento, que é 3, e usar como índice, eu vou ter o último elemento da nossa lista ali disponível. Ou seja, aquele elemento que não tem ninguém usando ele. Então, o que eu faço agora? Esse elemento, lista de elementos, é essa posição. Ele vai receber lista.elementos i-1. O i é 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o que está na posição 3, está na posição 2 e jogar na posição 3. Ó. Então, o i é 3, está aqui. O que ele vai receber? O que esse elemento i vai receber? O elemento no i-1. Então, eu peguei o que estava aqui, que era Maria 3, e joguei para a posição 3. Então, eu desço, finalizo o for, volto no início do for. Quando eu voltar, o que vai acontecer? O incremento. Nosso incremento é i menos, ou seja, o 3 passa a valer 2. Então, nós temos que o nosso i vale 2 agora, ele vai checar a condição. Qual é a condição? I maior que pos. 2 é maior que 1? Verdadeiro, certo? Ele vai entrar. Quando ele entrar agora, veja bem, o i vale 2, ou seja, o i está aqui, né? O que ele vai fazer agora? Ele vai pegar o que está nessa posição aqui, vai pegar o da posição seguinte e vai jogar para cá. Veja bem, o i é 2. 2 nessa posição. O que eu vou jogar lá no lugar do 2? Elemento i-1. I-1 é 1. O que ele vai fazer? Jogar isso aqui para a posição anterior. Veja que nós conseguimos fazer o seguinte, a posição que eu quero inserir é essa. Eu peguei tudo que estava antes dela e desloquei uma posição para frente. Bom, fez a atribuição, trocou o José da posição 1 para a posição 2. Tá? Chegou no final do for. Chegou no final do for, faz o que agora? Volta no início e incrementa. O i passa a ser 1. Aí eu checo a condição. I é maior que pos? 1 é maior que 1? Falso. Se é falso, faz o que agora? Sai do for. Tá? Saiu do for agora, o que eu vou fazer? Lista elemento i. Onde é que está o i? Posição 1. Quem que é a posição 1? É a posição que eu queria inserir. Eu posso jogar aqui em cima agora? Posso jogar porque eu já fiz a cópia do que estava aqui para a posição 2. Então o que acontece agora? Ó, nós vamos fazer a cópia do elemento vamos pegar o elemento e atribuir. Quem que é o elemento? O elemento foi o que nós passamos comparando. Olha aqui, é o dado. O dado é esse carinha que é o João que eu queria inserir. Eu peguei o João e joguei na posição 1, que é o valor de i. Bom, eu acabei de incluir um novo elemento na lista. O que eu faço agora? Falo que o número de elementos foi aumentado para 4. Eu tenho mais um elemento na lista. E eu encerro a execução retornando true. Ou seja, aqui no OK vai ter true porque quando eu encontro o return numa função, o que acontece? O return numa função vai ser substituído pela chamada da função que foi chamada. Nós chamamos a função inserir a posição da lista. Eu queria inserir na posição 1. O que eu queria inserir era dado, que era esse carinha aqui.
na lista, que é a nossa lista que está aqui, que eu consegui inserir. Vamos lá. Nosso programa encerrou e com isso nós terminamos a parte 3 da nossa videoaula 4. Espero vocês no próximo conteúdo.